Olá! Eu acredito que você já ouviu falar em médico de família, mas talvez não conheça muito bem o que faz esse especialista. Mas não se preocupe, são poucos os que realmente sabem o que é um médico de família e menos ainda os que entendem a sua importância. A confusão com o clínico geral também é bem comum. Por isso, nesse vídeo, você vai descobrir o que faz esse especialista e se você ainda não tem, por que você deveria ter um médico de família para acompanhar a sua saúde e chamar de seu. Vou te dar detalhes ainda de como é que um médico se forma e se torna um especialista em qualquer área do Brasil. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando alguém conclui os 6 anos da faculdade de medicina, ele recebe o título de médico. Só que para poder trabalhar como médico, é preciso antes se registrar no Conselho Regional de Medicina do estado em que você pretende atuar. E Conselho Regional de Medicina é a sigla para CRM, que eu acredito que você já tenha visto essa sigla aí nos carimbos e nas receitas aí do seu médico. O médico precisa pagar uma anuidade e o Conselho, ou CRM, é o responsável por ditar as regras que precisam ser observadas pelo médico. Algumas pessoas chamam esse médico que acabou de se formar e que nunca fez nenhum tipo de especialização de médico generalista. Eu sei que você sabe que a medicina tem inúmeras especialidades. Cardiologista, dermatologista, psiquiatra, pediatra, geriátrica, um médico de família e comunidade são exemplos aí de algumas delas. Só que para poder atuar como um especialista em qualquer uma dessas áreas, e existem 55 áreas diferentes reconhecidas no Brasil, é preciso fazer residência médica, ou ainda, num processo cada vez mais raro, passar numa prova de título, depois do médico comprovar que tem uma grande experiência na área. A residência médica consiste num treinamento de no mínimo 2 anos, atuando e atendendo pacientes reais, sendo acompanhado de perto por médicos já especialistas. Para ser cardiologista, você vai ser acompanhado por cardiologistas. Para ser pediatra, precisa ser acompanhado e treinado por pediatras. E além do treinamento prático, o residente, o médico residente, tem que participar de aulas teóricas e práticas sobre os mais variados temas relacionados ali à área de interesse. Algumas especialidades podem levar até 5 anos de treinamento. Pois é, existem áreas muito complexas. É o caso da neurocirurgia e da cirurgia cardiovascular, por exemplo. Além disso, outras especialidades têm como pré-requisito uma primeira especialidade. Por exemplo, para você ser endocrinologista, é preciso antes ser especialista em clínica médica. O médico que está fazendo o treinamento da especialidade é chamado de residente. O termo é provavelmente devido ao fato de os médicos no passado residirem, morarem nos hospitais ou nos locais de treinamento. Algo que já não é mais muito realidade nos dias atuais. Menos o pessoal da cirurgia, que às vezes praticamente morando no hospital, os demais aí não têm essa questão. Existem basicamente 2 grandes áreas médicas, a clínica e a cirúrgica. A clínica é a área em que todo o trabalho do médico é realizado em consultórios, em ambulatórios de hospitais e em enfermarias dos hospitais, sem precisar entrar dentro de um centro cirúrgico. Já a área cirúrgica, obviamente, é aquela que o médico especialista passa a maior parte do tempo operando. E existem ainda especialidades que são mistas, como por exemplo a urologia, em que o médico atende tanto casos que não precisam de cirurgia, como aqueles que precisam. Para quase a totalidade das especialidades médicas, o treinamento é realizado dentro de hospitais, atendendo pacientes internados em enfermarias e eventualmente até em UTIs. Já os futuros cirurgiões, também os anestesistas, acabam passando a maior parte do tempo nos centros cirúrgicos dos hospitais. E a maioria das residências ainda oferece estágios em consultas de ambulatórios, que são as consultas com que a maioria das pessoas está acostumada, Aquelas que acontecem no ambiente de consultório, em que o paciente procura o médico para se queixar ou então para obter orientações sobre algum tipo de tratamento. Uma outra forma de se tornar um especialista numa área é prestar uma prova de título em uma associação médica aí da área que você tem o interesse. Essa é uma modalidade que parece cada vez mais desencorajada. Muitas sociedades vêm revendo aí seus critérios e dificultando a obtenção do título de especialista dessa forma. Mas para várias delas ainda é comum você ter atuado normalmente pelo dobro do tempo de uma residência como médico na área em que você quer obter o título. Por exemplo, para se obter o título de cardiologista pela prova de título, é preciso, além de ser médico, obviamente, e ter o título de especialista em clínica médica, comprovar atuação por 4 anos em uma função prática de cardiologia. A residência tem 2 anos, mas se você quer fazer pela prova de título, precisa ter
ter atuado 4 anos em alguma área que você mostra que tem uma experiência aí como um cardiologista, né? Essa experiência de ter 4 anos atuando como cardiologista sem realmente ser um cardiologista, talvez até fosse mais comum no passado, né? Mas atualmente é cada vez mais difícil de se conseguir. Isso, pelo menos em parte, é porque a gente já tem muito especialista em todas as áreas médicas. Antigamente a gente não tinha tanto especialista e daí vai o ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Feita a residência ou obtido o título por uma associação médica da área desejada, é necessário ainda registrar o certificado de conclusão no Conselho Regional de Medicina, né, o CRM do estado em que você pretende atuar como médico especialista. O médico recebe então um número chamado de RQE, que é a sigla para Registro de Qualificação de Especialidade. E finalmente o médico pode então atuar e se apresentar como um especialista. O médico de família e comunidade, ou simplesmente médico de família, é basicamente um médico que fez a residência em medicina de família e comunidade. O residente em medicina de família e comunidade é treinado primordialmente em unidades de saúde, passando boa parte do seu tempo de 2 anos de residência atendendo pacientes em consultas de ambulatório, aquelas consultas de consultório que eu tenho certeza que você já teve. Mas o residente também faz consultas domiciliares, atendendo os pacientes diretamente em suas casas. Nas consultas, o residente tem a oportunidade de conhecer não só o indivíduo e o problema que originou a consulta, mas também toda a família e o contexto da comunidade em que essa pessoa está inserida. O médico de família atende desde bebês recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, além das gestantes também. Ele tem experiência com a saúde tanto do homem quanto da mulher. Ele conhece o histórico do paciente e da sua família desde o nascimento, fazendo o cuidado que a gente chama de longitudinal, que nada mais é do que o acompanhamento das queixas e doenças ao longo de toda a vida do indivíduo, ou pelo menos de uma parte da vida, né, que ele passa com o médico. Além de atuar com o diagnóstico e o tratamento das doenças, o médico também atua na prevenção de doenças. Ele solicita exames de rastreio de acordo com as evidências atuais e também orienta as vacinações. E diferentemente, por exemplo, de um cardiologista que é treinado para atender apenas os problemas cardíacos, ou então, sei lá, de um neurologista que se especializa só nas doenças do cérebro, um médico de família não é treinado em nenhuma parte do corpo em particular, mas ele é treinado para conhecer, diagnosticar e tratar todos os problemas de saúde mais prevalentes na população. E por isso muitos costumam dizer, e eu me incluo, que o médico de família é o especialista em pessoas. Para poder lidar diariamente com pessoas nos seus mais diversos contextos, seja de sofrimento, de dor e também momentos felizes, como o nascimento de um filho, a cura de uma doença, o médico de família acaba se tornando naturalmente empático, né, e com real interesse nos pacientes. É a especialidade médica escolhida por quem realmente gosta de pessoas, de ouvir suas histórias, seus problemas, compartilhar suas angústias e dificuldades. Porque por mais incrível que possa parecer, nem todos os médicos gostam de pessoas, é verdade. O médico de família aprende a explorar e a lidar com os sentimentos relacionados às doenças, as ideias que a pessoa tem sobre seus problemas e de que forma o médico pode ajudar num contexto individualizado e particular. Ele aprende a entender a pessoa como um todo, como alguém que tem uma família, um trabalho, que tem dificuldades, desejos, medos, enfim. E baseado nisso, o médico procura montar um plano de ação personalizado e respeitando as particularidades do indivíduo. Para conseguir dar conta de todas as demandas, o tempo é primordial numa consulta médica. Infelizmente, esse tempo é finito, né? As consultas não podem durar para sempre. Afinal, o médico tem que atender inúmeras pessoas no mesmo dia. Mas como o médico de família conhece o indivíduo e a sua família, muito desse tempo acaba sendo poupado devido ao conhecimento prévio que você tem da pessoa, o que permite usar o tempo da consulta para o que realmente importa, né? Sem que o paciente precise explicar toda vez e com todos os detalhes alguma condição que acaba sendo previamente conhecida pelo médico. O médico de família precisa ainda entender de muitas doenças e tem que estudar constantemente. Tá? A medicina muda diariamente, por isso é natural os médicos desejarem se especializar. Porém, uma frase que eu gosto de citar é que quem se especializa demais acaba sabendo cada vez mais de cada vez menos, né? É claro, eu entendo que é imprescindível existir um médico que saiba tudo sobre como operar e resolver o problema do seu joelho direito, por exemplo. Mas infelizmente esse médico não tem tempo de se preocupar com todo o resto. Às vezes nem tempo para demonstrar um pouquinho de empatia, né? Infelizmente. E por isso é que o médico de família precisa estudar e saber de tudo mesmo. Porém, é claro, não necessariamente com a profundidade dos especialistas que a gente chama de especialistas focais, né? São aqueles dedicados a uma única doença ou então a uma única parte do corpo.
Os médicos de família acabam sabendo o principal para resolver as demandas do dia a dia e muitos acabam se aprofundando em algumas áreas específicas, seja por uma simpatia com aquela área ou então pela prevalência dos atendimentos que ele faz dos pacientes. Realizar atendimentos médicos fora do consultório costuma ser desafiador. A cama é muito baixa para fazer o exame físico, os instrumentos aí que a gente precisa não estão no local usual, nem sempre se consegue a privacidade de um consultório médico, a iluminação raramente é adequada para poder fazer uma inspeção da pele, por exemplo, de uma forma apropriada. Mas as pessoas ficam doentes e muitas têm dificuldades para sair de casa e ir até o médico, seja, sei lá, porque fez uma cirurgia, tem uma doença grave, incapacitante, mesmo que seja temporária, né? Ou ainda uma sequela permanente de um AVC, por exemplo, né? Para todas essas situações e inúmeras outras, é o médico de família quem vai até o paciente. E o treinamento é constante durante a residência, com um acompanhamento aí de inúmeros pacientes acamados, o que acaba favorecendo o desenvolvimento dessa habilidade. Além das habilidades mentais intrinsecamente humanas, como curiosidade, compaixão, responsabilidade, compromisso, simpatia e até tolerância, né, o médico de família ele também se especializa em pequenos procedimentos. Entre eles aqui eu posso destacar a drenagem de abscessos, né, os furúnculos ou licenços que alguns chamam, a colocação de DIU, né, que é o dispositivo intrauterino utilizado como método contraceptivo, lavagem de ouvido, né, para remover as rolhas de cera, o cerume, pequenas suturas, retirada de corpo estranho e ainda a remoção de nervos, as pintas, né, e também os lipomas, né, que eventualmente as pessoas têm. Por ter seu treinamento realizado todo em unidades de saúde, esse é obviamente o principal local onde você vai encontrar um médico de família. Agora, não se engane, a especialidade ainda é pouco valorizada e apenas uma minoria dos médicos que trabalham em unidades de saúde são realmente médicos de família especialistas. A grande maioria dos médicos que atuam em unidades de saúde é médico generalista, aquele que não fez nenhuma especialização depois de formado em medicina. E claro, além das unidades de saúde, você também vai encontrar médico de família atuando em hospitais, consultórios particulares, clínicas especializadas, universidades, como por exemplo professores, né? Setores de emergência, os pronto atendimentos e também como gestores da área de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. O médico de família aprende a atender, fazer o diagnóstico e a tratar toda sorte de problemas, desde pressão alta, diabetes, incluindo aqueles que fazem uso de insulina, colesterol elevado, hipotiroidismo, artrose, dores em geral, incluindo dor de cabeça, dores lombares, feridas, mal-estar, infecção urinária, infecção de pele, as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, sífilis, gonorreia, os corrimentos vaginais, sangramentos uterinos, as doenças psiquiátricas como depressão e ansiedade, incluindo problemas respiratórios como asma, DPOC, as complicações do tabagismo, abuso de álcool e drogas, conflitos familiares, entre tantos outros problemas. Praticamente toda e qualquer queixa pode ser acompanhada por um médico de família. Na maioria das vezes, todas essas condições são tratadas sem grandes dificuldades pelo médico de família. É claro que outros especialistas precisam de interação algumas vezes. Em alguns casos, a pressão não se normaliza com a medicação padrão. Ou ainda a queixa de dor de cabeça apresenta sinais aí de alarme que precisam de uma investigação mais aprofundada por um neurologista. Uma depressão, que às vezes não é passível de tratamento pela medicação de primeira e até de segunda linha, ou então um diagnóstico de saúde mental às vezes difícil, né? Esses vão precisar da ajuda de um psiquiatra. Mas mesmo sendo acompanhado por esses outros especialistas, o médico de família continua atuando nas demais queixas, fazendo a prevenção e o rastreio de doenças. Além, obviamente, de fazer a coordenação do cuidado e das medicações em uso, né? É muito comum os médicos especialistas não se preocuparem com as demais medicações que o paciente usa. Isso não necessariamente por descuido ou despreparo, mas sim porque as consultas com os especialistas focais aí tendem a ser cada vez mais curtas em tempo, né? Devido principalmente aos baixos valores repassados pelos planos de saúde e entre outras questões. Às vezes, os pacientes sequer se preocupam em informar aos médicos os medicamentos que são prescritos por outro especialista, né? É muito comum, o paciente chega e fala assim, esses aqui são os remédios do cardiologista, aqueles ali são os do neurologista, e os outros ali foi o endocrinologista que prescreveu, então não preciso contar para os outros médicos o que está usando, né? Que é o outro médico que prescreveu. É responsabilidade do médico de família entender e avaliar todos os medicamentos em uso, modificar, ajustar as doses, os horários, ou ainda desprescrever, né? Descontinuar aqueles remédios que estão sobrando, evitando aí as complicações que essas medicações possam causar. Uma dúvida bem comum é sobre a diferença entre o médico de família e o clínico geral.
Diferentemente do ambiente hospitalar, em que é necessário o manejo de situações graves como um infarto, um AVC, o médico de família presta o primeiro atendimento para essas situações na unidade de saúde ou ainda no seu consultório, né? É sua função avaliar a gravidade da situação, verificar os dados vitais, a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a temperatura, a saturação, estabilizar o paciente se necessário, oferecendo um suporte com oxigênio, por exemplo, aplicar eventuais medicações de alívio e daí sim encaminhar o paciente para ter seu tratamento no ambiente hospitalar por especialistas na área. É um cardiologista, por exemplo, por causa do infarto, ou então um neurologista por causa do AVC, para ficar ali nos exemplos que eu citei, né? Muitas vezes, quem faz o primeiro atendimento no hospital é um médico ou um residente da clínica médica. Esse médico é treinado e tem condições para fazer esse atendimento inicial do paciente, muitas vezes definindo o tratamento, as condutas e se responsabilizando pelo paciente dentro do hospital. O residente de clínica médica é o médico que está se especializando para ser um clínico geral, que é o médico especialista em doenças que precisam ter o seu manejo dentro de um hospital, onde existem recursos, equipamentos avançados, medicamentos dos mais variados tipos, aparelhos de tomografia, ressonância, endoscopia, o cateterismo cardíaco, incluindo aí uma UTI, né, para os casos mais graves. O clínico geral atende apenas pacientes adultos e ele não está familiarizado com o atendimento de gestantes e de crianças, tá? Não faz parte do seu treinamento, ele só atende adultos, tá? E criança e gestante estão fora. Atendimento de ginecologia também o clínico geral não faz. Na maior parte das vezes, o especialista em clínica médica não faz essa residência para atuar como clínico geral, apesar que isso é possível. Ele faz a especialidade para poder fazer uma segunda especialidade, cuja clínica médica é o pré-requisito. Algumas especialidades aí que tem a clínica médica como pré-requisito são, por exemplo, a cardiologia, a endocrinologia, a gastroenterologia, a geriatria, a pneumologia, a reumatologia. E assim como na clínica médica, todas essas especialidades continuam tendo seu treinamento sendo realizados em ambientes hospitalares, exigindo que o médico especialista tenha conhecimento de doenças que precisam ser tratadas dentro do hospital. Normalmente, não há um acompanhamento longitudinal dos pacientes tratados, aquele ao longo do tempo, porque muitas vezes os médicos que atuam dentro dos hospitais têm um contato com o paciente somente pelo período em que esses estão lá internados, né? E eventualmente em uma ou outra consulta depois desse internamento. O outro motivo é que esses especialistas atendem apenas adultos, obviamente. Muitos especialistas acabam atuando em consultórios particulares depois, né, da residência, mas sem ter necessariamente a experiência dada pela residência de tratar essas doenças nesse ambiente, né, e nem de ter o acompanhamento integral e longitudinal do paciente, o que muitas vezes o leva a pedir os mesmos exames que estavam acostumados a pedir no hospital. Exames esses que são muitas vezes desnecessários, caros e que até podem trazer consequências além do custo financeiro. Não vou me aprofundar aqui nessa questão porque esse vídeo já está muito longo, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para um texto meu sobre o tema iatrogenia, que tem um relato de um caso em que o excesso de exames foi prejudicial. Resumindo então as diferenças entre os especialistas, o médico generalista é aquele que fez faculdade de medicina, mas não se especializou em nenhuma área. Ele tem a experiência da vida e dos locais por onde ele atuou. O médico clínico geral, além da faculdade de medicina, ele fez residência em clínica médica. Ele tem experiência de diagnosticar e tratar diversas doenças dentro de hospitais, com diversos exames e equipamentos para o seu tratamento à sua disposição. Ele atende apenas pacientes adultos. E por sua vez, o médico de família fez faculdade de medicina e residência em medicina de família e comunidade. Ele tem experiência no acompanhamento longitudinal e também em diagnosticar e tratar as doenças em ambiente de consultório, que é aquele mesmo encontrado nas unidades de saúde. Ele atende crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. E quais as vantagens de se consultar com um médico de família? Muitos problemas de saúde, eles não são causados por aquilo que as pessoas pensam. Aquela dor depois de comer pode sim estar relacionada ao estômago, mas também pode ser algo grave, como um entupimento de uma artéria no coração. Sim, só que também pode ser que ela seja simplesmente uma dor por causa de uma ansiedade, ou que seja a dor em algum músculo do peito. Mas também pode ser algum problema no pulmão, né? E nesse caso, qual médico você vai procurar? É cultural. A maioria das pessoas usa a sua intuição, ou então os conselhos obtidos aí pelo Dr. Google, e procura o especialista que julga estar mais relacionado com a causa da sua dor. E muitas vezes procuram pelo suposto melhor especialista da área que acreditam precisar. Esse especialista foi treinado para tratar dos problemas de um órgão ou de uma doença em particular. Muitas vezes ele tem o tempo contra ele, em consultas de poucos minutos e que não permite explorar as queixas do paciente de uma forma apropriada.
Dessa forma, eles acabam transferindo parte importante do tempo que eles gastariam durante a consulta para daí trocam isso por inúmeros exames, né, usados para confirmar ou normalmente para tentar descartar as causas mais comuns relacionadas àquela especialidade que ele está acostumado. É muito comum o paciente com uma dor no peito ir no gastroenterologista e ganhar uma endoscopia de presente. Se ele for no cardio, ele vai sair de lá com a solicitação de um teste ergométrico e de um ecocardiograma. Se ele for no psiquiatra, pode acabar recebendo a prescrição de um ansiolítico. Alguns vão em todos esses médicos, fazem inúmeros exames e não descobrem a causa do seu problema. Os médicos de família, por estar acostumados e serem treinados para tratar de todo tipo de situação, vão avaliar o caso um pouco diferente. Eles vão tentar entender os momentos em que essa dor aparece, levando em consideração todas as particularidades do paciente adquiridas ao longo do tempo, o seu contexto familiar e também da comunidade em que ele vive. Depois de serem examinados pelo médico, que vai descartar as causas mais graves e que possivelmente precisariam de exames aprofundados, o médico então pode apontar o diagnóstico e eventualmente solicitar os exames mais adequados e específicos para o caso em questão. Algumas estimativas apontam aí que cerca de 80 a 90% dos problemas de saúde podem ser resolvidos pelo médico de família. É claro que existem casos graves que precisam sim ser tratados por especialistas. Uma gastrite complicada pode precisar de um tratamento cirúrgico. Uma dor no peito pode realmente ser um indício de um infarto e que precisa de uma investigação aprofundada e um tratamento aí com um cardiologista. Mas fazer o diagnóstico adequado, com exames bem indicados e num tempo menor, ajuda a preservar a saúde além de reduzir os custos. Por isso, em alguns países como o Canadá e Portugal, por exemplo, os sistemas de saúde são centrados no médico de família, onde as pessoas têm o seu médico de referência que o conhece desde que nasceram, atende todos os integrantes da sua família, sabe onde trabalha, quais são os anseios, as suas necessidades. É esse médico de família que encaminha os pacientes para os outros médicos especialistas quando necessário fazer uma investigação, um tratamento de condições ou doenças específicas. No Brasil, em alguns estados, o SUS investe no médico de família. E alguns planos de saúde também estão focando seus atendimentos em modelos aí parecidos com o canadense. É uma área em franca expansão. Além disso tudo, existem outros benefícios de se consultar com um médico de família, como por exemplo, evitar exames desnecessários. O médico de família pode ajudar a evitar que o paciente faça exames, procedimentos e consultas que não sejam indicados, ou que possa acabar trazendo mais riscos do que benefícios. O médico de família desenvolve um relacionamento de longo prazo com o paciente e sua família. Ele conhece o histórico médico, as preocupações e até as metas de saúde do paciente, o que acaba resultando num atendimento mais personalizado e eficaz. O médico de família naturalmente cria um ambiente acolhedor e de confiança, permitindo aí que o paciente se sinta mais à vontade para compartilhar qualquer informação relacionada à sua saúde. O médico de família acompanha o histórico de saúde de toda a família, o que pode ajudar a identificar padrões e fornecer um cuidado mais eficaz. Ter um médico de família também significa ter um profissional de saúde com quem pode se contar e que conhece o paciente e sua família em um nível mais pessoal. O médico de família pode também coordenar o cuidado com outros especialistas, garantindo uma abordagem integrada e eficiente para a saúde. Além disso, o médico de família também está disponível para cuidar da saúde dos pacientes em todas as fases da vida, desde o nascimento até a terceira idade. Em resumo, o acompanhamento com um médico de família permite maiores chances de se obter diagnósticos precoces e certeiros, uma economia de tempo e recursos financeiros com a solicitação de menos exames, desnecessários e muitas vezes nocivos, um foco na prevenção de doenças com ênfase em uma vida longa e saudável, o fortalecimento de vínculos com acompanhamento por toda a vida, com a redução de tempo em consultas sem precisar contar toda a sua história para um médico novo toda vez. Ainda um atendimento de toda a família, incluindo bebês, crianças, adolescentes, homens, mulheres, adultos, idosos e gestantes. E como dizia um sábio professor, quem tem mais de um médico, na verdade, não tem nenhum. O médico de família é o especialista em pessoas, que teve a sua formação no ambiente de consultório dentro da unidade de saúde, diferentemente de um clínico geral que teve a sua formação dentro de hospitais. Ele é o responsável por tratar das mais diversas doenças e condições, buscando entender o indivíduo e o seu contexto, respeitando as suas particularidades. É especialista em fazer a coordenação do cuidado, a gerência de medicamentos, a prevenção e o tratamento de doenças e acompanhamento por toda a vida. Ao fazer isso, ele acaba evitando pedir exames desnecessários, bem como fortalece o vínculo com o paciente, aumentando as chances de sucesso e de uma vida longa e saudável. Uma sugestão de vídeo que eu vou deixar para complementar esse é sobre a medicina sem pressa, uma prática médica que resgata a atenção e a paixão pelo bem cuidar. Se você gostou desse vídeo, comente aqui abaixo.
E não esqueça de me seguir se ainda não faz. Um forte e caloroso abraço. Tchau!